Oração para receber a força divina. Sou filho de Deus. Isto significa que a vida de Deus fluiu para dentro de mim e se tornou minha vida. Por essa razão, dentro de mim se aloja a força curadora infinita de Deus. A vida universal de Deus não apenas se aloja em mim, mas brilha vigorosamente em meu interior. Não sou de forma alguma um vulcão extinto que apenas aloja a vida de Deus. Sou um vulcão ativo da vida de Deus. Sou algo semelhante à cratera de um vulcão por onde jorra a vida de Deus. Veja o vigor da minha vida que jorra saudavelmente, impelida pela grande força vital de Deus que se aloja em meu interior. Olá, queridos amigos que já estão acostumados a entrar nesse canal da Seitinoye, o canal do conhecimento. Se você está continuamente assistindo às nossas reuniões, parabéns, muito obrigado pela sua honrosa presença hoje. E para você que está chegando agora, conhecendo esse caminho maravilhoso, cheio de oportunidades, que vão ajudá-lo a encontrar a solução para todos os seus assuntos, também seja muito bem-vindo. É uma grande alegria estarmos juntos hoje, conhecendo a verdade, passeando pelo que seria a conduta adequada, quando a gente quer viver a verdade na vida cotidiana, e assim nós vamos adentrando nesse movimento maravilhoso da Seitinoye, que é o movimento de iluminação da humanidade, movimento internacional de paz pela fé, cuja finalidade é trazer a verdade à humanidade como uma boa nova, apresentando todos os instrumentos necessários para a gente fazer do modo de pensar, que é o momento filosófico, do modo de colocar Deus na nossa vida, que é um momento de cunho religioso, e quando a gente conhece a ciência mental, que vai esclarecendo para nós quais são as leis que regem a nossa mente, qual seria a minha atitude mental diária para eu encontrar esse modo feliz de viver da Seitinoye. Todas as respostas para essas perguntas a gente encontrará quando nós mergulharmos nesse universo literário, em primeiro lugar, que a Seitinoye nos trouxe. Então, para descobrir tudo isso, hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante, que está neste livro, A Verdade, volume 9. O tema será: não complique a sua vida com as próprias mãos. Então, para desenvolver esse tema, nós vamos estudar o capítulo 1 dessa obra maravilhosa, que é a doutrina aplicada na vida prática. Porque a doutrina, essencialmente, nós a conhecemos quando lemos toda a coleção A Verdade da Vida, que são 40 volumes. Nessa coleção A Verdade, nós vamos ver a aplicação de toda a doutrina que a Seitinoye trouxe à humanidade com essa proposta. Trazer para nós um modo correto de viver, nos educando de novo, se for necessário, através do nosso renascimento diário. Então, apresentando o livro para você, aqui no prefácio, essa obra completa desse volume, que é o volume 9, olha o que o nosso amado mestre Masaharu Taniguchi coloca no prefácio do livro. Eu gosto de iniciar pelo prefácio, porque ele é a síntese de tudo aquilo que está aqui como textos vigorosos, maravilhosos. E a partir do prefácio, ou a gente escolhe um capítulo para iniciar por ele, ou a gente lê do 1 até o capítulo final. Então, essa sugestão já está aqui no prefácio dessa obra. O presente livro é uma coletânea dos artigos que publiquei na revista mensal Seitinoye durante 14 meses. São textos de orientação para a vida prática, os quais foram dispostos neste livro de modo a permitir que o leitor, que é você, possa aprofundar-se no conhecimento da verdade
e aplicá-la na vida cotidiana, à medida que lê os capítulos. E ele dá mais uma sugestão aqui. Qualquer que seja a página aberta, o leitor ou a leitora encontrará o conteúdo que serve para nortear sua vida ou para harmonizar a sua mente. Olha que sugestão maravilhosa, hein? Que tal? Você não acha que vai ser interessante? Você descobrir, através dos capítulos que são discorridos aqui, em forma de textos altamente compreensíveis, com uma clareza no entendimento, que vai nos ajudando a encontrar a solução para tudo, conforme eu disse no início. Este livro poderá ser lido, primeiramente, em seu todo, para a apreensão global do conteúdo, e depois em partes, ou mais segmentos diariamente, porque assim o leitor ou a leitora poderá diariamente, renovar a sua mente, primeira coisa, descoberta de um novo eu. Um eu que antes de conhecer a Seichanoye, eu desconhecia, que é o eu verdadeiro. Porque aquele que se manifesta aqui, ele vive no mundo da relatividade. E o mundo da relatividade, ora se apresenta de um jeito, ora se apresenta de outro. Por isso é o mundo relativo. Mas o mundo que a gente descobre quando mergulha nele, primeiramente através da leitura, depois pela contemplação, que é a meditação Shisokan, e na vida prática, quando a gente vai compartilhando isso com muitas pessoas. Porque o legal dessa vida é todo mundo conhecer a verdade, é todo mundo encontrar esse modo feliz e optar por ele, porque a escolha é sempre da pessoa. Nós não estamos aqui para convencer ninguém, nós estamos aqui para apresentar caminhos. A escolha quem fará é você. Então, nós poderemos renovar a nossa mente, sentir felicidade e descobrir a alegria de viver. Não é maravilhoso? Não será muito interessante? Nós vamos abordar só o capítulo 1 para responder a esse tema, não complicar a nossa vida. Porque a Seichanoye ajuda a gente a desatar todos os nós. E isso é muito importante a pessoa entender. É um caminho profundo, alegre, divertido, mas sério, de muita responsabilidade. Porque uma vez que a gente fez uma determinada escolha, nós vamos arcar com a responsabilidade por essa escolha. Porque uma vez que a gente vai, dentro de um leque de possibilidades, fazer uma escolha, nós abrimos mão de muitas outras. Porém, quando assumimos a responsabilidade pela escolha, tudo vai se acertando de um modo alegre, feliz e maravilhoso. Então, vamos aqui para a página 26. Se nesse tempo que eu apresentei o livro, você foi buscar na sua biblioteca e já está com ele em mãos, e mais uma agenda, um caderno para fazer as suas anotações, ótimo! Agora a gente vai começar a mergulhar nesse mundo maravilhoso, que em princípio é literário. Mas como a gente já tem o verbo dentro de nós, à medida que a gente lê, à medida que reflete, à medida que anota, isso vai ativando a própria palavra, o próprio verbo que nós já temos dentro de nós. Deus, nosso Pai, o grande ser que criou todo o universo, está dentro de nós. E à medida que a gente vai lendo, nós vamos despertando alguns aspectos que antes de conhecer a Seichanoye, eu desconhecia. Ou como praticante que sou agora, eu vou aprofundando. Então, na página 26, o nosso amado mestre, Masaharu Taniguchi, o autor da obra, já nos traz um convite. Unamo-nos à correnteza da infinita paz. O que o mestre quer dizer com isso? Ele vem com uma pergunta aqui no segundo parágrafo. Por que você não procura unir a sua vida à grandiosa e infinitamente pacífica correnteza da vida, praticando a oração ou a meditação Shinsokan durante alguns minutos, logo ao acordar, no momento de iniciar um novo dia,
ele faz essa pergunta? Porque quando mergulhamos nessa contemplação, que é a nossa meditação Shinsokan, contemplação do quê? Você poderia perguntar. Da essência, da divindade, do sagrado que existe dentro de nós. E quando a gente se une a essa sacralidade, nós conseguimos trabalhar as situações que vão acontecendo na nossa vida, ou que a gente vai atraindo com mais firmeza, com mais sabedoria, que se transforma em discernimento e vai nos ajudando às melhores escolhas. Então, por que não possamos unir a essa grande correnteza, o eternamente fluir da verdade? Porque quando isso acontecer, quando a gente se sentir no momento da contemplação totalmente unido a essa grande vida, o que vai acontecer conosco? Nós vamos sendo orientados pela grande sabedoria da grande vida. É o que o mestre diz a seguir. Uma vida sadia é aquela orientada pela correnteza da sabedoria sadia da grande vida de Deus, que flui eternamente, quer você saiba ou não. Então não é uma coisa temporária que vai manifestar e desaparecer. Não, é uma coisa definitiva. É um sentimento definitivo que passa a nos orientar em todos os momentos que a gente tiver meio tão atarefado que não está vislumbrando uma solução. Mas quando nos unimos a essa grande correnteza, por que o mestre chama de correnteza? Porque todos podem acessar a esse eterno fluir. É como se cada um de nós fosse um afluente do grande rio da vida maravilhosa de Deus, que já está palpitando aqui dentro de nós, fazendo o coração bater, fazendo as trocas gasosas, comandando o metabolismo do corpo. E assim nós vamos desatando. Se a nossa vida está cheia de nó, que seria o nó? Um emaranhado de coisas que eu não estou conseguindo resolver, pouco a pouco, na medida em que eu conscientizo e me sinto possuidor dessa grande sabedoria, ela vai direcionando o rumo do meu destino. Então, tudo começa nesse conhecimento, nesse autoconhecimento, de eu olhar para mim e reconhecer o eu grandioso que já existe dentro de mim. E para isso, também nós precisamos citar a questão das leis. A lei que rege o universo é o que vem a seguir na página 27. A lei que rege o universo é a criação, a manifestação da própria vida de Deus em forma de lei. O que é a lei? É aquele sentimento que surge dentro de mim de respeito à grande vida, para acolher aquelas normas que só vão me ajudar. E a gente tem para isso o que eu chamo de código de ética da Seichonoye, que seria o quê? As normas fundamentais dos praticantes da Seichonoye. Porque quando nós agradecemos a todas essas coisas do universo, manifestamos o amor em todos os atos, conservamos o sentimento natural, olhamos apenas o lado positivo das pessoas, coisas e fatos e nunca, a negativa não existe. Quando eu manter o foco no que existe de positivo, nas qualidades, aquilo que não está compatível com isso vai desaparecer. É uma coisa mais do que óbvia. Então, o que o mestre diz aqui na página 27? O que acontece de diferente na nossa vida, ou as situações que surgem, que possam parecer complicadas, não é castigo de Deus. Não é castigo de Deus. Vou repetir. Colocar a mão no fogo, tomar um avião que vai cair, estar num lugar desprotegido na hora da explosão de uma bomba, ser vítima de um naufrágio, embarcando justamente no navio que vai afundar, tudo isso é prova de que a pessoa
não está sendo orientada pela sabedoria de Deus. Porque se a gente se deixa levar pelo eu manifestado, pelo eu pequeno, que a gente chama de eu fenomênico, o eu personalidade, podemos também fechar a descrição, né, esse conceito de eu dessa forma, se eu só visualizar esse lado da minha vontade, às vezes egoísta, não está combinando com a sabedoria de Deus. Porque quando eu me conecto com a sabedoria, essa sabedoria se transforma num elemento precioso que os seres humanos precisam conhecer e permitir que ele se transforme em nós. Que seria isso? Você poderia perguntar. A sabedoria de Deus, que é um atributo divino, que já existe em mim e que eu contemplo no momento da meditação Shinsokan, vai se transformar através da minha postura mental num elemento precioso chamado discernimento, clareza de propósitos. E com esses elementos em voga, ou manifestando aqui, agora, né, na minha postura mental, nas atitudes que eu tomo, isso vai direcionando o rumo da minha vida para a felicidade. Por quê? Por que nós estamos aqui? Para ser felizes. Então, toda manhã, quando a gente desperta, já devemos tomar a primeira decisão. Hoje eu decidi ser mais feliz do que ontem. Aí vem a segunda pergunta. O que eu vou fazer para que eu, então, me torne uma pessoa, a cada dia, mais feliz do que o dia anterior? Aqui está a proposta da Seichanoye. Existem os instrumentos, as estratégias que a gente usa. Então, vamos começar do começo, perdoe a redundância, mas eu quero dizer, do início. Então, primeira coisa, renovar esse eu que não é o manifestado, que é o verdadeiro, que a Seichanoye chama de imagem verdadeira. O eu que só nos leva a procurar o que é melhor, a manifestar o bem, porque é a presença de Deus, eu sou em mim. Diário de elogio nos encaminha para isso. O que você vai escrever lá? Eu sou inteligente, eu tenho capacidade infinita, eu sou habilidoso, eu sou rico, eu sou próspero. Assim você vai direcionando, primeiro, no reconhecimento através da lei mental. Segundo, na declaração através de palavras. Terceiro, na escrita, registrando isso. Porque isso tudo vai vibrar na minha expressão fisionômica. E quando a minha expressão fisionômica mostrar, sem erro, sem apego, o que verdadeiramente brota do meu interior, já passa a atuar a lei sobre mim, mesmo que eu não a conheça, que vai explicar. Semelhante atrai semelhante. Olha, por que a gente está junto aqui agora? Porque você é igual a mim, eu sou igual a você. O fato de eu estar aqui apresentando a verdade para você é que eu estou habilitado pela organização Seichanoye, porque eu me tornei uma preletora, seguindo toda uma hierarquia que me ajuda a conquistar cada vez mais a postura mental correta. E tudo isso que eu estou apresentando aqui, apenas no início do capítulo, você que tem um espírito empreendedor, que quer conhecer como eu devo aprender a prosperar. Existe um caminho? Existem aulas para isso? Existem. Venha para o nosso New Ciclo de Estudo da Prosperidade, se você atua nessa área, como um empresário, um profissional liberal, aquele que tenha autonomia. Mas autonomia em que sentido? Porque deseja servir o maior número possível de pessoas, deseja apresentar à humanidade um produto ou um serviço que possa deixar todo mundo feliz, seja lá o que for. Então, no New Ciclo, todas essas questões, através da verdade da vida, que versa sobre a verdade em diversas áreas. Através do Projeto Prosperidade, onde você vai trabalhar todas as facetas do seu eu, esse eu manifestado aqui agora, em todas as áreas, em todos os setores
que a gente deseja manifestar aqui agora. E, através desses dois mecanismos, das aulas, do Projeto Prosperidade, nós vamos, pouco a pouco, despertando dentro de nós o que já existe. E se existe já na matriz, que é a origem que está na vida de Deus, o que vai acontecer aqui vai ser o quê? Manifestação. O projeto que está ainda no mundo de Deus, no mundo da imagem verdadeira, podemos chamar de rascunho. Mas quando a gente se conecta com essa grande vida, isso tudo começa a ganhar forma. Vem vindo através de ideias. As ideias, quando colocadas em prática, através de um projeto, vão atraindo aquilo que vai me ajudar na concretização dos meus sonhos, dos meus objetivos, das metas, dos prazos, que eu vou me disciplinando através da prática diária, sugerida pelo material complementar. Olha como é que funciona. Então, você tem toda a estrutura para encontrar os caminhos agora, aqui. E uma coisa importante que a gente precisa reconhecer, uma boa nova que a Seitan-Oye trouxe, quando ela nos apresentou a verdade da nossa origem, que somos filhos de Deus. Aqui na página 27, Deus não castiga. A Seitan-Oye não fala de castigos de Deus. Por que não fala? Vou para o meio do parágrafo aqui da página. A religião que amarra a pessoa por meio do temor, apregoando o castigo e a ira de Deus, não está de acordo com a finalidade da religião, que é a libertação do homem. Essa é a verdadeira religião. Porque quando a pessoa se sente livre, porque conheceu a verdadeira origem da vida dela, a individualidade, sendo a automanifestação de Deus, aqui mesmo ela vai fazer as melhores escolhas e o que é melhor, ela vai assumir a responsabilidade da escolha que ela fez. Será que isso é peso? Alguém aí poderia perguntar. Será que essa responsabilidade de viver como filho de Deus vai pesar na minha vida? O que vocês acham? Vai ser uma cruz? Não, ao contrário. Quando eu despertar tudo isso dentro de mim, a responsabilidade, vamos desmembrar a palavra? Responsabilidade, habilidade de responder à presença da vida de Deus em mim, em você e em todas as pessoas, coisas e fatos. Olha como é simples. Então, voltando aqui. A infelicidade do homem é consequência do uso invertido da lei que rege o universo ou da sua violação. Então, ou eu respeito a lei e ela age sobre mim e me protege, ou eu violo, ou eu infrinjo. Aí que vai acontecer a diferença entre nós. Vamos pegar um exemplo. Leis do trânsito. A gente aprendeu que sinal vermelho, como pedestre, eu paro. Como motorista, eu paro. Quando vai chegando no amarelo, se transformando no amarelo, eu já me preparo. Ou para atravessar a rua, se eu estiver como pedestre, ou se eu estiver como motorista, para já estar alerta, né? Na direção, em marcha, seja lá o que for o seu carro, né? Isso é detalhe. E quando fica verde, posso passar tranquilo, posso caminhar tranquilo, porque os carros vão parar para mim. Então veja que interessante. Mas há muitas pessoas que desrespeitam isso, que se o farol está ficando vermelho, passa adiante. Ou então ela chega, está vermelho, olha para um lado, olha para o outro, não, vou passar, não está vindo ninguém. E de repente, se você atropela um pedestre que estava ali mal colocado, olha, o que você fez? Infringiu a lei, violou a lei. Vai haver um resultado? Claro, quando a gente viola a lei, vai haver uma penalidade. No nosso caso, o exemplo que eu estou colocando, trânsito, motorista ou pedestre, uma multa. Para o pedestre não tem multa, né? Mas para o motorista, a coisa vai se tornando tão séria que aí as normas que regem as leis do trânsito, quando houver um número enorme dessas multas, a pessoa vai ter que parar, vai ter que refletir, vai ter que reaprender,
para voltar a circular como motorista. Olha que interessante a reflexão que acabamos de fazer. Então, o progresso da humanidade vai caminhando nesse sentido. Em que sentido? Pela descoberta das leis, que a humanidade evolui culturalmente. Por que o mestre colocou culturalmente? Depende da cultura da pessoa. O que será que ele quer dizer? Só a pessoa que frequenta escola que pode conquistar isso? Não, não necessariamente. Nós estamos na escola da vida. E na escola da vida, nós vamos aprendendo tudo que for necessário para o nosso conhecimento, que vai vibrar na nossa atitude, na nossa escolha. É assim que a gente vai evoluindo. Então, culturalmente, por exemplo, é aquele que conhece a verdade da vida, poderíamos colocar aqui. E o que explica a verdade da vida? A origem do homem verdadeiro, que é filho de Deus perfeito. E quando você vai trabalhando essa crença correta, vai incorporando isso à sua consciência, naturalmente nós vamos tomando as melhores atitudes, o nosso relacionamento se harmoniza com todas as pessoas, coisas e fatos. Se torna tão abrangente essa evolução que eu vou compartilhando isso com todas as pessoas. Porque, em princípio, nós todos somos um. É isso que a Citia esclarece. Nós somos um com todas as pessoas, coisas e fatos. Nós somos um com todos os seres da natureza. Por isso que se a humanidade está passando por um processo do surgimento de uma nova civilização, nós, como praticantes da Citia, já estamos dentro dessa nova civilização. É aquela que se preocupa com o que está acontecendo ao redor, que faz, que na conduta já expressa tudo aquilo que vai ser bom para o meio ambiente, porque nós necessitamos da natureza. E a natureza, na nossa visão, é divina, tanto a minha interna, quanto a que se manifesta ao meu redor. E voltando para o livro, página 28. A Citia está agora descobrindo as leis da mente, as leis do mundo espiritual e o método para aplicá-las na vida cotidiana, com o qual inúmeras pessoas estão sendo salvas de sofrimentos e doenças. Agora chegamos no tema que mencionei no início. Não complique sua vida com as próprias mãos. Então, que conhecimento eu preciso ter para, em harmonia com as leis que me regem, ou que regem a natureza, eu ir desatando todos os possíveis nós, que até encarnações anteriores eu possa ter e possa ainda estar conservando na minha vivência aqui agora. É isso que nós vamos descobrindo. Nós vamos tendo acesso pelo respeito, pelo sentimento pacífico e harmonioso, pela conduta correta, porque ser correto é a melhor coisa do planeta. Você está em paz com a sua consciência. Você não tem sentimento de culpa, porque você sabe, você sente lá no fundo do coração que agiu da melhor forma, que fez com a melhor das intenções. Olha o que o mestre diz. Quem conhece as leis e as obedece, consegue dominá-las. Quem não conhece as leis, infringe-as por ignorância. Nesse caso, a pessoa é ferida e sofre. E as leis são verdades tão simples como 2 mais 2 são 4. 4 menos 2, 2. Então, é uma coisa simples. Não tem nada de complicado. Basta a gente saber que funciona assim, reconhecer que isso é verdade, incorporar isso na nossa postura mental, que, de uma certa forma, nós podemos entender que se eu respeito, se eu considero aquilo como um momento para eu não avançar, essas leis vão me proteger, vão me abençoar. Porque lei é ordem, e ordem é progresso. Olha as palavras da nossa bandeira. As pessoas, às vezes, desconhecendo essa lei, elas procuram lucro para si, dando prejuízo aos outros. Querem um resultado positivo, agindo ao contrário. Assim,
distorcem e complicam a lei, que é simples, e acabam emaranhando-se nas teias da lei. Dá e receberás. Essa é a lei fundamental do mundo da mente, do mundo da provisão infinita. Bom, então vamos à conduta, aquilo que a gente precisa fazer logo quando o dia amanhece, logo quando a gente saiu daquele sono gostoso, mas já vai iniciar as nossas tarefas do dia. Olha o primeiro conselho. Com a mente alegre, todas as manhãs, todos os dias, porque é da mente alegre que nascem as infinitas coisas boas. Este é o primeiro princípio das leis da mente. Sorrir, sorrir alegremente. E sabe qual é o momento mais importante para a gente sorrir? Quando a tristeza está querendo chegar. Quando a infelicidade está querendo ganhar espaço dentro de nós. É o momento que a gente deve ir lá para o espelho e fazer o treino do riso, como a Cíntia ensina. O treino do riso é aquele momento descontraído que lá nas nossas academias de treinamento espiritual, logo na oração matinal, que nós vamos para a reverência à nossa pátria, a gente já começa ali a sorrir alegremente e, por consequência, somente pessoas, coisas e fatos bons a gente vai atraindo pela semelhança conosco. Porque a alegria é uma virtude divina. Todas as vezes que manifestamos alegria em tudo que fazemos, tudo flui de uma forma natural, gostosa. Olha a página 30. Nada melhor do que estar alegre. Dia e noite, eu vivo a vontade do céu. A vontade do céu é, ao mesmo tempo, a minha vontade. Obedecendo ao céu, que seria o céu, aquele estado mental de harmonia, de paz. E pessoas pacíficas são aquelas que não só são harmoniosas consigo mesmas, e quando chegam em qualquer ambiente, acabam irradiando essa harmonia de paz, de alegria. E com isso a gente ajuda na pacificação até do ambiente. Olha como a mensagem é profunda e faz a gente refletir. Aí, voltando para o livro. Obedecendo ao céu e deleitando-me com a vontade do céu, meu destino todo estará de acordo com a vontade de Deus. E é isso que é importante a gente fazer no dia a dia. Estar sempre na vertical. Toda pessoa que está passando por um processo de doença ou de qualquer infelicidade, quanto mais tempo ela permanecer deitada, mais demorará a recuperação dela. Por quê? Ela deve se esforçar, claro, que tudo dentro da possibilidade da pessoa. Não, nós estamos colocando isso como uma ordem, mas um procedimento interno que vai restaurando. Porque tudo que tem que acontecer em nós vem de dentro de nós. A cicatrização, a recuperação, depois de um processo doentio, se dá dessa forma. Então, quando a pessoa se esforça para colocar almofadas e ficar nem deitada, nem sentada, e um segundo momento já está conseguindo sentar, para na terceira etapa ficar de pé, olha o que aconteceu aí, verticalizou aquela oportunidade para a pessoa se colocar de novo diretamente ligada a Deus. É claro que, quer seja deitada ou sentada, através da oração, você vai se conectar com essa grande vida. Mas nós estamos aqui usando essa parte material que é o nosso corpo. Então, precisamos comandar. Porque nós somos espíritos, e o espírito é que comanda a matéria, e não o contrário. Nesse sentido, o livro diz para nós, abra as janelas da mente. E como que eu abro? Acolhendo, aceitando o que o livro explica, o que você recebeu como ideia na hora da sua oração, aquilo que você está anotando no seu diário de elogio, seja qual for a estratégia, isso tudo vai verticalizando a nossa postura. E quando a gente fica em pé, ereto, o corpo responde, porque a mente já deu a ordem. Então, vamos voltar para o livro?
Fazer brilhar o sol na mente é alimentar a fonte da criação de todas as coisas. Trabalhando com o coração alegre, você aumentará sua capacidade, melhorará sua eficiência e terá boas ideias. Olha, uma mente que se alegra com pequenas coisas, que desperta sempre com bom humor, essa pessoa vai fazer diferença. Onde, em primeiro lugar? Dentro dela. E onde vai aparecer o resultado dessa mente alegre e desse bom humor? A manifestação da saúde. Todos os órgãos trabalharão em harmonia. Aqui dentro é uma equipe que não tem assim, hoje eu não vou fazer nada porque eu quero descansar. Nenhum órgão fala isso. Mas se aqui fora a gente pensa assim, não, hoje eu não vou ajudar ninguém, hoje eu quero cuidar só de mim. É uma decisão que a pessoa tomou. Mas tem um grande segredo. Quando a gente coloca a ajuda para o outro, em primeiro lugar, no processo de ajudar o outro, eu já fui ajudado. Porque é uma lei mental. O que você dá, você recebe. Semelhante atrai semelhante. As leis trabalham em conjunto. E é isso que o livro vem colocando aqui. Não olhe demais defeitos, não reconheça defeitos, não se ligue nas imperfeições. Página 31. O bom humor faz bem, mas não se deve olhar os defeitos alheios. As partes humorísticas das histórias em quadrinhos são boas, mas devemos tomar cuidado para que essas publicações não gerem nas crianças, que está em formação, a tendência para escarnecer os defeitos e falhas de outrem. O que o nosso amado mestre quer dizer aqui? É preciso ter uma conduta, ser alegre, viver de uma forma divertida, legal. Mas se, por exemplo, a gente vê uma pessoa levar um tombo na nossa frente, às vezes a tendência da pessoa é dar risada, não é? Precisamos administrar isso dentro de nós, a nossa postura. O corpo vai reagir, mas quem vai dar a decisão é a atitude mental. Não vou dar uma risada para escarnecer, conforme o verbo usado aqui, não é? Para gozar aquilo que aconteceu com a pessoa. O que eu vou fazer? Eu vou tomar aquela atitude de ajudar a pessoa a se levantar, de ver se não machucou algum ponto, e assim por diante. Aquela postura que nós, como filhos de Deus perfeitos, já sabemos tomar. Aí o mestre diz assim, quem aponta os defeitos alheios terá também criticados seus próprios defeitos. Quem vê as partes negativas do próximo será também atacado nos seus pontos negativos, porque é uma norma fundamental nossa. Ver sempre as partes positivas das pessoas, coisas e fatos, e nunca suas partes negativas. Porque quando a gente administra isso pouco a pouco, na nossa atitude mental diária, vai se tornando natural a gente ser atencioso. Nós vamos conseguir manifestar sentimento de gratidão a tudo. E aí tudo começa a se acertar na nossa vida. Mas vamos caminhar, que ainda tem mais coisa interessante aqui, que o livro explica para nós, para a gente pensar, refletir sobre todas as atitudes que devem ser tomadas para a gente desatar todos os nós que a gente mesmo possa ter criado. Olha aqui uma conduta que a mente coletiva da humanidade passa para nós. Um conceito. Envelhecimento. Olha que interessante, página 33. Pensando na velhice, aparecerá o envelhecimento. A lei, o semelhante se atrai, pode ser comprovada também pelo fato de vir a velhice para quem pensa na velhice. Como se explica esse fenômeno do envelhecimento do nosso corpo? Olha que interessante, o nosso mestre explica aqui. As células atuais do nosso corpo não são as mesmas produzidas há 20 anos atrás. Então, primeira dedução lógica, a gente está sempre se renovando. Não interessa o processo, o tempo que isso vai durar, não interessa. Se a postura mental estiver reconhecendo, sou jovem, eu aceito o meu rejuvenescimento. Quando a gente vai administrando assim, naturalmente a ordem já foi para as células.
Eu aceito o meu rejuvenescimento, só que não vou ficar balançando na rede ou sentado sem fazer nada. Aí vem a parte prática. Eu vou caminhar, eu vou cuidar da minha alimentação, não é? Eu vou usar boas leituras para me motivar, para fazer isso de uma forma cada vez mais eficiente. Olha aí. Aí cada um vai administrando. Quais são os recursos que eu vou utilizar para não permitir o envelhecimento? Aí você vai dizer assim, mas você tem medo de ficar velho? Você acha que ficar velho é um defeito? Não, não é essa a questão. Mas nós temos que administrar o exercício do nosso corpo carnal. E quem manda no corpo carnal é a mente. Então, tudo que a mente reconhecer é o que vai aparecer. E se a explicação já vem de dentro do próprio corpo, do metabolismo que Deus colocou aqui, é só a gente prestar atenção nisso, reverenciar isso, agradecer a esse fato, porque assim não estaremos acolhendo as sugestões que a massa, essa parte massificada da mente da humanidade vai trazendo para nós. Porque a gente está sujeito a tudo, porque tudo chega para nós. Chega, mas para isso a gente tem um negócio chamado consciente. A consciência tem que estar alerta. E o que seria essa consciência? Brecar ali, é como se fosse o porteiro. Tudo aquilo que a gente vai decretando pelo poder da palavra não vai passar para o subconsciente. E quem dá a ordem somos nós. Olha que interessante, estamos falando de células, hein? Segundo teorias modernas, as células ósseas são constantemente renovadas no curso de alguns meses. E as células dos músculos e da pele são substituídas por novas em apenas algumas semanas ou alguns dias. Então, se o processo interno foi programado por Deus assim, o que o lado externo tem que fazer? Tem que declarar pela palavra, tem que dar ordem. Se Deus já colocou assim, eu não posso brecar. Eu não posso influir num lado que não é o correto. Então, nesse momento, entra a fé. A fé é aquela certeza que a programação de Deus em mim é perfeita. Então, o que compete a mim? Administrar com responsabilidade o meu corpo carnal. Porque aí eu vou conquistar esse atributo maravilhoso que por natureza eu já possuo, a saúde. A saúde é nossa companheira, eterna, definitiva. Por isso que a saúde, na nossa visão, é o estado mental de harmonia, de alegria, de gratidão. Assim nós vamos incorporando isso ao nosso subconsciente, e isso vai influenciando as células de todos os órgãos, e assim todos os órgãos, naquele clima alegre, divertido, cada um vai cumprir a sua missão interna com a maior alegria. E aí a saúde se torna a nossa companheira. E dessa forma a gente se renova. Se está renovando por dentro, é preciso haver a identificação na parte externa. E isso vai acontecendo. A gente vai tomando as medidas necessárias, é claro, né? Nós, mulheres, vamos para cremes, para óleos, e aquelas estratégias que a gente vai utilizando. Não tem nada errado. Cada um precisa saber como deve trabalhar isso dentro de si. Mas o importante é entender o princípio que determina a distribuição das células na formação do novo tecido. Olha lá, tudo já está se renovando. E se nessa renovação a mente fica ainda pautando naquela ideia, estou envelhecendo, estou envelhecendo. Então, a célula que está se renovando para se tornar nova, acaba sendo brecada pelo pensamento que diz, eu estou envelhecendo. Então, essa dualidade não vai permitir que aquele processo interno, que já foi colocado por Deus de uma forma perfeita, manifeste na nossa parte externa. Olha que interessante, até sobre isso a gente fala na Seitinoye. Olha que bacana. Por isso, se a mente imaginar o envelhecimento, as novas células serão dispostas de tal maneira a formar um tecido de aparência envelhecida.
Então, como tudo é determinado por aquilo que a nossa mente reconhece. E ainda continuando sobre a questão celular, porque a saúde começa aí. A renovação é diária, em alguns casos, ou algumas semanas, ou alguns meses. Porém, essa renovação precisa ter como foco a verdadeira saúde. E a saúde é a paz, é a harmonia que deve reinar no nosso coração. Por isso que nós, praticantes da Seichonoye, costumamos, antes de cair no sono, fazer também uma segunda meditação Shinsokan. Porque a primeira a gente fez de manhã, para iniciar o dia alegre, positivo, olhando no espelho e já dando a ordem. Porque quando você olha no espelho, você está vendo você mesmo, né? Provavelmente. Então, a hora que você aponta lá e diz, ó, vamos combinar? Nossa vida é maravilhosa. Eu sou vida de Deus. A vida de Deus está entrando em ação agora. Há um único poder atuando em mim, que é a vida de Deus. Você dá a ordem, é o decreto. E uma vez que você deu a ordem, todo mundo lá dentro escuta, oba, hoje vai ter festa. E que festa é essa? É a alegria, é a gratidão, que naturalmente nós já possuímos. E quando a gente evoca esses atributos, eles vão ganhando forma. Eles vão sendo distribuídos internamente através do sangue. E aí os nutrientes, a parte líquida do sangue, que é o plasma, vai levando essas informações para todas as células. Aí não tem célula doentia. Nesse caso, as células estarão cada vez mais renovadas e saudáveis, sadias. É o que o nosso mestre fala a seguir aqui. As células que constituem o corpo carnal não têm objetivo próprio. Elas têm sim a mente de Deus. Porém, esse objetivo, quem vai determinar, é quem está sendo possuidor daqueles elementos celulares, que vão formar os tecidos, os órgãos, os sistemas, até chegar nesse complexo maravilhoso que é o nosso corpo carnal, que tendo sido programado por Deus, só devemos reconhecer a saúde. Só gravar na mente, sou saudável. Só escrever no diário de elogio, sou saudável. Tenho o peso ideal para mim, me alimento da maneira mais saudável possível. Aí vem vindo os instrumentos que a gente vai usar. E aí o corpo vai responder, é claro, porque quem manda nele? É o espírito. Mas vamos continuar, que ainda tem coisa bacana aqui para a gente comentar. Aí na página 34, domine o corpo com a mente. Página 34. O subconsciente é como um aparelho de radioreceptor sem seletor de ondas. O que acontece com o subconsciente? Ele vai recebendo as informações, ele não tem caráter seletivo, ele vai acolhendo tudo. Quem seleciona é o consciente, é o porteiro, está lá comandando. Então, como praticante da Seichonoye, lendo os preceitos diários, vivendo em conformidade com tudo aquilo que eu aprendo nos livros, e através da oração eu visualizo, e depois coloco em prática, através das minhas ações de amor ao próximo, pronto, fechou o circuito, por onde tudo vai acontecer de uma forma plena. E o subconsciente, não tendo esse caráter seletivo, não tem seletor, já que a gente é um rádio, ele vai acolhendo tudo, vai acolhendo. A prática da Seichonoye nos dá essa supremacia. A gente vai separando o joio do trigo. E quando a gente separa, quanto mais a gente separa, mais a gente grava aquilo que tem a natureza verdadeira. E se ele é como um aparelho de rádio, sem seletor, recebe indistintamente todo e qualquer pensamento que vier. Com ele, entra em sintonia e vai reconstruindo o organismo a todo instante, todos os dias, exatamente de acordo com as ondas de pensamento recebido. Então, se o pensamento recebido determinar, estou doente, preciso cuidar disso porque não está funcionando bem, preciso fazer aquilo, é claro que o corpo vai responder. Então, segredo, domine o corpo com a mente. Vou repetir, página 34. O corpo carnal é constantemente renovado. Então, renovando, junto com as células, o sentimento e o pensamento,
a saúde vai se manifestando. Então, se havia algum nó lá na vesícula, pedra nos rins ou coisas assim, tudo isso vai sendo dissolvido, absorvido pelas células desnecessárias. Porque aquilo que for desnecessário, o próprio corpo vai expelir. E essa determinação, junto com o poder que nós já temos, esse poder que começa na nossa mente, na nossa postura mental, isso vai determinando o que deve acontecer com o corpo. Aí o corpo rejuvenesce, o corpo se fortalece e todos os nossos órgãos vão sendo administrados com essa postura mental correta. A mente é a força que rege o homem e que controla o metabolismo do corpo humano. Portanto, conservar sadia a mente é fundamental para manter a saúde do corpo. O metabolismo não é uma simples distribuição de novas moléculas e células para o local onde existiam as velhas. Se assim fosse, o homem nunca cresceria e acabaria conservando a forma inicial. Se o corpo muda de forma, cresce, encolhe ou fica enrugado, é porque, na ocasião da renovação, muda a posição das novas células distribuídas. E essas novas células não se aglutinam de forma desorganizada, porque a programação foi feita por Deus, tem uma determinada ordem. E a ordem já começa de fora para dentro. Eu me alimento, o alimento é mastigado, vai para o estômago, ali ele vira um bolo alimentar, ali já começa a seleção. E essa seleção, depois dos nutrientes absorvidos, vão, através do sangue, a todas as partes do corpo. Por isso que nós, quando fazemos o treino do riso, mentalmente, a gente agradece, mas com tanta alegria, que todas as células aqui dentro riem. Nossa, vira uma festa, uma celebração da vida. Olha que coisa maravilhosa. Então, voltando, as células, mesmo aquelas que estão se renovando, não agem de forma desorganizada. Não se juntam de forma atrapalhada. Sabe por quê? Está aqui, no fim do parágrafo da parte 35. As células são controladas por uma espécie de inteligência. Se nessa inteligência não forem introduzidos pensamentos de doença ou envelhecimento, o corpo carnal será sempre renovado saudavelmente. Porque é assim que funciona. Porque o homem não é o corpo carnal. Página 36. Se fôssemos apenas esse corpo carnal, nosso tempo seria determinado, não pensaríamos mais no amor, não é? Na generosidade, naqueles valores reais que Deus já colocou dentro de nós. E quando a gente reconhece que possui e usa, tudo vai se modificando. O instrumento não é um homem. A inteligência invisível que usa esse instrumento, ela sim é o homem em si. Depois, em seguida, o mestre fala da mente global. Essa mente global é aquela que vai se juntando, porque é a somatória da mente coletiva da humanidade. Tudo aquilo que as pessoas reconhecem e vão jogando no espaço, vão condensando, vão virando essa mente coletiva. Por isso, quem quer comandar o corpo com a mente, não pode se deixar levar pelas sugestões que vêm de fora. Aí vem a importância da ordem que a gente dá, da determinação que a gente segue. Virando mais um pouquinho, evitemos as sugestões de doenças. Porque olha as propagandas, né? As propagandas de hospital novo que está sendo inaugurado, a propaganda de remédios, tudo isso vai influenciando o nosso pensamento. E quem é que determina? Nós não somos contra nada. A pessoa é que decide. Seichanoye não diz para você fazer isso ou fazer aquilo. Não, a escolha é sua. Ela não tenta nos convencer. Ela mostra caminhos. Ela apresenta as leis mentais. Mas a escolha é sempre da pessoa. Então, para não me deixar sugestionar pelas coisas que vêm de fora, eu devo afastar, negar o que seria o negativo.
Negar aquilo que, às vezes, só de pensar naquele hospital maravilhoso, que tem botão até para a cama levantar e mais não sei o que, não sei o que lá, você vai se deixando invadir por isso e, de repente, você atrai uma doença. Para quê? Para ir ficar lá, naquele lugar bonito que está parecendo um hotel 5 estrelas. Olha como a gente não pode se deixar enganar, não é? Porque a mente é a força que muda a posição das pessoas, das coisas. A mente é uma força que possui o poder de criar, olha o poder da mente, criar, distribuir e mudar a posição das coisas de acordo com as ideias recebidas. Então, tudo começa na ideia que brota lá no momento da nossa oração, da nossa meditação. E quando eu recebo essas ideias e vou colocá-las em prática, escrevendo primeiro para ela não se perder, nesse momento eu estou criando um projeto de vida. E é isso que acontece com os alunos do New Ciclo. Vão criando os projetos em todos os setores e com isso em mãos e com as práticas sugeridas, nós vamos criando, mudando, distribuindo. Olha como é o processo, é sempre tríplice ação. Por isso, não se curve diante das ideias comuns, a ideia da massa, né? Porque, olha o que diz aqui na página 41, meio do parágrafo. A decadência e o envelhecimento não representam a imagem verdadeira. Nada mais são que resultados da sugestão massificada sobre as funções fisiológicas do homem. Aí vem um conselho final aqui que vale muito a pena. Por isso que você vai entrar na livraria virtual da Citroën, você vai adquirir A Verdade, volume 9, e se você tiver, você vai explorar através da leitura todo o conteúdo desse volume, e você que vai adquirir agora, você vai complementar toda a explicação que foi dada aqui. De que forma? Olha o conselho que está aqui, na página 41. Devemos ler os livros da verdade, compreendê-la profundamente, a fim de nos tornarmos fortes. Fortes para quê, você perguntaria? Por que os livros da verdade devem ser lidos várias vezes? Porque a primeira leitura, primeira coisa, quando você tem o livro com você, você tem um professor particular com você. Quando você tem conteúdos maravilhosos através dos livros que você selecionou, que são os nossos grandes amigos, você vai, através da leitura diária, absorvendo tudo aquilo que no livro está em forma de conceito. Mas isso você que vai criar, mudar, distribuir, conforme falou agora mesmo. A primeira leitura, em qualquer obra, é só um passeio. Mas quando você tem o livro, você vai para a segunda leitura, você já vai visitar os pontos importantes daquele conteúdo. No terceiro, você já vai refletindo sobre as colocações ali e trazendo um significado para você, mudando a sua postura mental. E quando a gente vai prosseguindo essa leitura, nós vamos encontrando, como leitores, a solução de todos os assuntos que envolvem a nossa vida. Por isso que a Citroën, não sendo uma religião ou filosofia de elite, ela nos motiva a ler todos os dias, porque lendo todos os dias, nós vamos encontrando soluções para todos os nossos assuntos. E por isso, nós passamos a viver de uma forma realmente digna. E forma digna é aquela baseada na responsabilidade, no senso, o senso correto. Aquele sentimento que brota do sagrado que existe em nós. E aí, com isso, nós vamos encontrando todas as formas de viver felizes aqui. E a felicidade é um estado mental. Então, por isso, esse capítulo, ele é intitulado A Nova Imagem do Homem. Quando você tem essa nova imagem para você como modelo, você já desatou todos os nós. Você não vai complicar a sua vida com as suas próprias mãos, porque você vai se deixar colocar nas mãos de Deus.
Então, meus queridos, foi maravilhosa a oportunidade de estar com vocês aqui agora. Não se esqueçam que a leitura diária, a meditação diária e os atos de amor vão transformar nossa vida aqui agora, num viver absoluto, que é o fato de ter o sagrado dentro de nós. Muito obrigado pela sua preciosa atenção. Deus abençoe a todos e até uma próxima oportunidade. Muito obrigada, muito obrigada. Abra o armário do coração e faça sua doação. O frio chegou e, neste período, sabemos que muitos filhos de Deus precisam de doações para se aquecer e se proteger das baixas temperaturas. Por isso, o Gabinete de Assistência Social e Filantropia da Seichonoye do Brasil promove a campanha do agasalho. Você pode doar agasalhos, roupas em geral, calçados, cobertores, roupas de cama em bom estado. Como fazer para doar? Basta levar sua doação para qualquer sede da Seichonoye do Brasil. Participe e faça sua doação. Mais informações pelo e-mail sociaefilantropia@sni.org.br, tudo minúsculo e sem espaço, ou pelo telefone DDD 11 5014 2241. Contamos com você. Muito obrigado!